pregar, trazer uma palavra que eu já tivesse pregado. Eu queria algo diferente. E eu comecei a buscar e a procurar. E Deus, ele me trouxe justamente uma palavra que eu já tinha pregado algumas vezes. E uma palavra muito conhecida. E como eu trabalho com missão, irmãos. Eu trabalho com missão na rua, no mundo da droga, do crime, desafio jovem, moradores de rua. E é muito gostoso fazer isso, eu amo fazer isso, porque um dia eu também já passei por essa situação. E Deus me levou lá na passagem do filho pródigo, irmãos. Levou lá na passagem do filho pródigo. E eu sei que a gente está passando por uma tempestade muito forte. Quando a irmã estava louvando aqui, eu lembrei de uma situação que eu passei um dia, uns 3 anos atrás. Eu estava passando por uma situação não igual a essa, mas uma situação muito forte. Eu trabalhava aqui na Milano, aqui atrás. Fazia 3 anos que eu trabalhava ali. E ela começou a ficar ruim da perna. E entrou em falência e nós ficamos 6 meses sem receber salário. E passei por necessidade na minha casa, irmãos. Passei por necessidade. E cheguei a abrir assim a geladeira e não ter um pedacinho de carne. Abri o armário, só ter a latinha de arroz, só com um pouquinho de arroz. E daqui a pouco eu era orgulhoso, eu não pedi ajuda. Daqui a pouco eu olho um amigo que eu nunca esperava, vem me chama no portão e me aparece com a cesta básica. Ali eu comecei a entender e Deus começou a preencher o meu coração com o amor dele. E eu comecei a entender que eu tinha que quebrar aquele meu orgulho. Aí o mover de Deus começou a se fazer na minha vida. Só que como aquela tempestade era muito forte, porque eu não tinha salário para manter a minha casa, a minha esposa também, eu não me lembro na época, mas estava desempregada também. E eu comecei a passar por essa tempestade. Quando a gente está nessa tempestade, irmãos, como a gente está hoje com essa situação desse coronavírus, a gente se abala espiritualmente. Só que nós como cristãos, a gente tem que entender que a gente tem que ser mais forte do que essa situação. Porque nessa situação é o momento que Jesus mais precisa de nós. E eu comecei a me abalar e eu pensei em desistir. E eu vim trabalhar sem receber salário. E eu lá sentadinho, botei o fone no ouvido e comecei a escutar louvor para quebrar aquilo ali, para mim não desistir. E mesmo assim aquele louvor ele não me fortalecia. E no momento do louvor, na metade do louvor, tinha uma pregação, e na pregação o pastor, o cara que estava louvando, a pessoa que estava louvando, ela começou a pregar e ela falava assim, ó, que tinha um aleijado dentro do culto. E esse aleijado na cadeira de roda, ele pegou e foi pro meio da igreja, no corredor, e gritou lá do meio do corredor, e gritou pro pastor, pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? Olha que lindo, irmãos. Será que Deus aceita um homem pela metade? Aí o pastor pegou e olhou para ele e falou assim, ó, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro. O que Deus não aceita é um homem por inteiro que se entrega pela metade. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí eu entendi que eu tinha que me entregar por inteiro. Porque quando um cristão ele começa a ter medo dessa situação, é porque ele não se entregou por inteiro. Porque Deus, quando ele manda uma situação dessa, ele manda a válvula de escape, ele manda a solução. E hoje que eu vejo, os irmãos, os cristãos, eles estão com medo de sair para a rua e pregar o evangelho por conta desse coronavírus. A gente não pode ter medo, irmãos, por quê? Porque Deus deu a solução. Aleluia. Bota a máscara e vai para a guerra. Bota o alquinho no bolso e vai para a guerra. Por quê? Tu estás fazendo a obra, Deus vai te proteger. Agora, se tu estás com medo dessa situação, infelizmente eu sou obrigado a te dizer, se entrega por inteiro. Se entrega por inteiro, porque Deus, quando ele mandou a praga no Egito, ele falou para o filho dele, tu vai, sacrifica um animal, pega o sangue e passa na porta. Quando eu passar, se eu ver o sangue na tua porta, a praga vai passar direto. E hoje Deus manda, fala a mesma coisa, usa máscara, a praga vai passar, vai pegar em ti, mas não vai te fazer nada, porque Deus deu a solução. Mas irmãos, eu vim aqui para falar de missão, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, lá em Lucas,
Lucas capítulo 10, versículo 25. Eu amo essa passagem, irmãos, porque cada vez que Deus me chama para pregar ela, vem algo diferente, irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai falar algo diferente. Tenho certeza que Deus vai falar algo que vai mexer no coração das pessoas. A palavra de Deus diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Até aí, irmãos. Irmãos, eu fico muito grato mesmo pelo Jaderson ter me convidado. Esse rapaz aqui, ele é um varão de guerra mesmo, porque... Por que eu digo que ele é um varão de guerra? Porque quando a gente estava fazendo o trabalho nas ruas, a gente tinha uma equipe muito boa. E foi se desmanchando essa equipe. Foi se desmanchando, um pouco foi desanimando e outros foram saindo. E acabou ficando eu e o meu primo. E o meu primo também estava passando por uma situação e ele queria desistir também. E eu falei para Deus: Senhor, se eu ficar sozinho, eu vou desistir também. E eu comecei a orar e falar com Deus: então, Senhor, levante pessoas para caminhar comigo. Levante pessoas para caminhar comigo. E na outra semana o Jaderson me liga. Ele me manda uma mensagem dizendo que queria caminhar junto comigo nos desafios. E ele começou a me ajudar, e logo em seguida o segundo pastor e a segunda pastora da igreja me fizeram uma visita lá em casa também e falaram que também queriam caminhar comigo. E daqui a pouco um casal também de diácono também foi lá e disse que falaram para mim que queriam caminhar comigo. Aí eu vi que Deus estava comigo. Mas vamos voltar para a palavra, irmãos. A palavra ela vai dizer que tinha um doutor da lei. E o que é um doutor da lei? Um doutor da lei é um cara que entende a escritura sagrada. É um cara que entende a palavra de Deus. E esse doutor da lei, ele começa a querer disputar com Jesus. E ele começa a querer botar Jesus numa saia justa, querendo fazer com Jesus fosse um homem qualquer. E ele começa a perguntar para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus pega e olha para ele: tu conhece o mandamento? Tu conhece? E como tu lês? Aí ele pega e fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Pai Vitinho. E de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu comecei a entender que realmente ele conhecia as escrituras sagradas. E ele foi ousado. Por que ele foi ousado? Porque se fosse uma pessoa, um crente qualquer, ele ia falar: amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou algo mais: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Aí Jesus pega e falou para ele: faça isso e viverás. E hoje está acontecendo isso. As pessoas estão dizendo que amam a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, mas estão esquecendo do próximo. Numa situação como essa, que era para te pegar e ir para a guerra, que era para nós cristãos pegar e ir para a guerra, porque tem pessoas passando necessidade, tem moradores de ruas dormindo na rua, e nós com medo de tocar neles, sendo que eles são as pessoas que correm menos risco. Por quê? Porque ninguém vai lá dar um abraço nele, então é mais difícil de ele se contaminar. E eu falo isso, sabe por quê? Porque um dia, quando eu estava no mundo das drogas, irmãos, eu passava em frente às igrejas
Ô Richard, boa noite, meu amigão. Eu passava em frente às igrejas, irmãos, e o que acontecia? As pessoas saíam do culto e nem sequer um abraço eu ganhava. É isso que hoje nós, como cristãos, a gente tem que receber esse amor e guardar dentro do peito e distribuir esse amor. Glória a Deus. Aleluia. Aí o que acontece? Ele pega, versículo 28, irmãos. Ele disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha o mistério, irmãos. Ele, sendo um doutor da lei, um cara que conhecia as escrituras sagradas, que conhecia a lei judaica, ele não sabia quem era o próximo dele. E hoje, irmãos, o que eu entendo com isso? Que a gente veja, a gente não está com os olhos vendados. A gente veja um comodismo dentro das igrejas. A gente veja hoje os crentes, os cristãos, indo para dentro do culto e indo de fora para o culto para sua casa, da casa para sua igreja, da igreja para sua casa. E é assim, a gente não está com os olhos vendados, e não pode ser assim. A igreja, o templo sagrado de Deus, é o quê? É um lugar para nós se alimentarmos da palavra de Deus e depois distribuir este alimento. Tu entra para dentro da igreja, tu recebe a palavra de Deus, ela penetra dentro do teu coração, tu te fortalece, mas depois tu tem que sair dentro do templo e para fora da igreja e distribuir esse amor que tu recebeu de Deus. E as pessoas hoje, elas recebem a palavra de Deus e elas vão para os seus lares e ficam guardadas. Aí, como ele não entendia de quem era o próximo dele, Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Que vinha um homem de Jerusalém, e ele passa por Jericó e é assaltado, e os assaltantes batem nele e deixam ele jogado no chão todo machucado. E o que acontece, irmãos? Olha o que acontece. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jericó, um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Olha o que eu falei, irmão, antes. Ele viu o sacerdote. Sacerdote era uma pessoa que como se fosse um padre, como se fosse um pastor. Um cara que ensinava a palavra de Deus, que pregava a palavra de Deus. Esse sacerdote, ele passa pelo homem caído, ele veja ele e passa de largo, passa de longe, ele se afasta dele. Aí a palavra de Deus vai dizer que depois passou um levita. O que é o levita? O levita, vamos supor que fosse um diácono hoje, um discípulo, um estudante, uma pessoa que o sacerdote ensinava o evangelho de Deus. Esse levita, ele pega, passa, veja o homem caído e passa de longe. O tal do abraço que eu falei, o tal da ajuda que eu falei, ele passa de longe. Aí o mais surpreendente acontece. Vem o samaritano. Samaritano era uma pessoa que era rejeitada, que era considerada impuro naquela época. Esse samaritano, ele passa, ele veja o homem caído e se compadece. Sabe o que, irmãos, que eu me surpreendi? Porque quando eu estava procurando uma palavra para trazer para cá, antes de eu chegar em Lucas 10, eu estava lendo Lucas 9. E lá em Lucas 9, no versículo 51, olha o título, o que fala? Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então vocês veem o mistério de Deus. Antes da parábola do bom samaritano, antes dessa situação toda acontecer,
Os samaritanos não queriam abrir a porta, não abriram a porta para Jesus entrar. Aí você vê a misericórdia de Jesus e como Jesus usa as pessoas. Jesus foi negado pelo samaritano. Logo em seguida, Jesus usa o samaritano para pegar aquele homem, oferecer ajuda, colocar ele nas costas, como o texto fala, botou ele em sua cavalgadura, levou ele até uma estalagem, um hotel. Chegou no hotel, falou pro dono do hotel, dá tudo o que ele precisasse, que eu vou lá e quando eu voltar eu pago. O que eu entendo com isso? O que Deus trouxe para mim hoje? Eu sei o que é ser um drogado, eu sei o que é ser um morador de rua. E um drogado, um morador de rua, ele tem a lábia para enganar qualquer um, porque eu sei, porque eu fui. Um morador de rua, ele te mexe no teu coração com palavras, porque ele sabe como mexer, que ele está acostumado. Então o que eu entendo com isso? Aquele morador de rua, ele ia fazer de tudo, ele ia comer tudo, ele ia ser folgado naquela hospedagem, ele ia gastar tudo, mas o samaritano ele não se importou, porque ele sabia e ele não estava se importando com o dinheiro, com o que ele tinha. E hoje a gente não reparte, a gente não tem aquele amor de tirar dentro de casa e levar para aquele que está precisando. A gente não tem esse amor. Hoje eu honro a Deus, eu glorifico a Deus porque Ele colocou no meu coração. E as pessoas que me conhecem sabem, tem aqui um cara que está tentando se libertar. É difícil, eu sei, o Richard, ele sabe do meu coração porque eu já ajudo ele, não é de hoje. E eu não estou falando para me engrandecer, eu estou falando porque isso não vem de mim, isso vem de Deus. Deus colocou no meu coração. Então nessa situação toda, Jesus ele queria explicar para aquele doutor da lei o que era o amor, o que era amar o próximo. Porque hoje as pessoas acham que o próximo é o meu irmão que está na igreja comigo, é a minha irmã, é o meu pai, a minha mãe, as pessoas que estão próximas comigo, as pessoas que estão dentro do culto comigo, do meu lado. Não, isso aí tu já ganhou. Vai pro próximo, vai na rua, atrás dos moradores de rua. Esses são os próximos. E aqui é um lugar ideal para vocês fazerem um mover neste lugar. E eu sei que tem pessoas me ouvindo, tem pessoas que já são crentes me ouvindo e precisam receber essa palavra. Eu sou muito grato, irmãos, eu sou muito grato porque a gente que está aí na rua aí vendo essa situação. Uma vez eu estava lá no edifício Milênio, estava eu e minha esposa. Ela foi pegar o exame e eu fiquei lá na sacada no último andar, vendo o movimento na estrada. E lá embaixo do Hospital São José tinha um senhor pedindo esmola. Ele sentado na frente do hospital, com uma faixa na perna, a perna machucada, e ele ali com a mãozinha assim, ó, ele nem falava nada, ele ficava só com a mãozinha, e as pessoas passavam, e eu comecei a contar quantas pessoas passaram por ele. E passavam as pessoas e olhavam e nem sequer perguntar o que ele estava precisando, o que ele estava sentindo, e elas passavam de longe. E eu comecei a contar, e se eu não me engano foi muito, irmãos, foi 40 e poucos que eu contei, e a minha esposa chegou do meu lado. O que foi que está olhando? Aí eu expliquei para ela, eu estou olhando porque passou muita gente ali, ninguém parou para ajudar aquele rapaz, ninguém perguntou o que ele queria. E eu desci, fui lá e conversei com eles, irmão, sabe o que ele queria? Ele não queria nada, ele queria alimento para levar para sua casa, porque ele não tinha condições de trabalhar. É isso, irmãos, que a gente tem que fazer. E está perto de nós, irmãos, está pertinho de nós. Às vezes tem um vizinho que a gente nem sabe, mas a gente não vai lá conversar com eles. A gente tem a oportunidade de ganhar almas para Jesus e a gente não está fazendo isso, irmãos. Isso que a gente faz é muito pouco, tem que fazer mais. E Deus quer levantar guerreiros, mas a gente não deixa. Bem poucas. A gente vê missionários aí no centro aí, pouquíssimos. Como é que a gente vai ganhar? Como é que a gente vai ganhar a guerra? A guerra vai ser ganha, mas salvos vai ser pouco. A palavra de Deus diz que o diabo já é um derrotado. O diabo vai perder a guerra, o diabo sabe disso. Mas a única maneira que o diabo tem para entristecer o coração de Deus
é tirando a salvação de alguém. É a única forma que ele tem. Porque vencer ele não vai vencer. Só que para isso nós temos que semear. Nós temos que semear e orar para aquela semente crescer.